Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chimarrão Informação. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos da Grosseria Speak e temos aqui hoje a ilustre visita do senhor Dr. José Henrique Piva. Bom dia, Piva. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Prazer estar aqui com você, Amanda. Hoje o nosso assunto é como melhorar a taxa de retenção das fêmeas suínas. Bom, Piva, nós sabemos que o gerenciamento da taxa de retenção das fêmeas suínas no plantel ele é extremamente fundamental para garantir a rentabilidade de uma unidade de produção. Hoje, qual que é a expectativa do produtor com relação a esse indicador? O que ele pode esperar da taxa de retenção? Hoje a gente está demandando muito mais de uma fêmea do que 15, 20 anos atrás, tá? Em todos os diferentes aspectos. A fêmea é muito mais produtiva, a fêmea produz mais leite, a fêmea produz mais quilo de leitão desmamado. Então a demanda é muito maior, tá? É lógico que toda a taxa de reposição ela tem um custo, tá? Mas muitas vezes também ela tem que ser vista como um investimento, tá? O progresso genético na parte de fêmeas ele é feito cada vez que a gente introduz uma nova fêmea no plantel. Uma fêmea de quinto parto, ela não vai melhorar geneticamente, tá? O melhoramento genético é feito na parte da fêmea quando a gente introduz uma nova fêmea comercial, substituindo uma fêmea mais velha, tá? É lógico que tem fêmeas velhas que são descartadas, que ainda têm bom potencial, têm grande genética, tá? Mas a tendência é as fêmeas novas sempre ter uma genética melhor do que as fêmeas que estão dentro do plantel. Então, quando a gente está repondo uma fêmea, a gente está fazendo, lógico, por alguma razão, tá? Mas também, principalmente, para ganhar o progresso genético que foi feito no último ano, nos últimos 2 anos, tá? Em relação àquela fêmea que está sendo substituída. Tá? Certo. Então seria um equilíbrio, na verdade, entre os benefícios, né, da entrada dessa fêmea jovem no plantel, os benefícios genéticos, né, e uma estratégia mais consciente de descarte dessas fêmeas, né, Piva? Amanda, o que é importante a gente pensar que, lógico, a gente pode analisar a taxa de reposição de diferentes formas. Dizer o seguinte, eu quero que a minha fêmea fique 6 partos ou tanto tempo na granja. Para mim, isso não tem muito sentido. Se uma fêmea para dar 6 partos, ela vai levar 4 anos, porque ela repetiu o cio, porque ela abortou, porque ela foi ineficiente, ela não foi o suficientemente eficiente. Eu prefiro uma fêmea que ela me deixa 60 leitões num pequeno espaço de tempo, 60 leitões mamados num pequeno espaço de tempo e pondo uma outra fêmea no lugar dela. É a mesma coisa que carro, tá? Certo. Tem gente que troca de carro base a quilometragem. E tem gente que troca de carro em base a quilômetros, em base a ano de fabricação, o ano de... Então, alguém está errado e alguém está certo? Não. Eu acho que depende da forma como cada um está analisando, tá? Talvez um carro que roda 40 mil quilômetros por ano, ele tem que ser reposto, ou seja, ele vale mais a pena ir comprar um outro, novo, do que aquele carro que leva 3 anos para fazer 60 mil quilômetros. Tá? Então, é a forma de analisar coisas, lógico. A gente quer que uma fêmea, que ela entre no plantel, que ela deixe na média acima de 60 leitões desmamados. Tá? Na sua vida útil. Na vida útil dela. Agora, é lógico que vai ter fêmea que vai deixar 90, e vai ter fêmea que vai deixar 30, ou vai ter fêmea que vai deixar 15. Tá? Mas, na média, o que é importante para cada... Então, se eu tenho uma granja que vou introduzir 500 leitoas por ano, o que a gente espera que essa granja produza pelo menos 30 mil leitões no ano, tá? Que seria 600 multiplicado por 500. 60 multiplicado por 500. Tá? Então, a taxa de reposição, 60% de taxa de reposição é alta. Depende. Se eu estou num sistema de produção bastante intensivo, que estou demandando muito da minha fêmea e que ela está produzindo bastante, faz parte da vida. A mesma coisa com o carro. Sim. Se eu ando todo dia e nesse carro ando 200 km por dia, é diferente daquele carro que eu ando no final de semana e ando 100 km por dia no final de semana. Tá? Então, tem que ser visto
pode ser, fazendo uma analogia, um comparativo, digamos, tá? Certo. Mas não é pensar assim, bom, tem um custo e por isso, não, tem um custo, ele tem que ser reconhecido. Uma fêmea, para ela se pagar todo o custo que foi investido nela, ela tem que deixar um número X de partos, mas não é porque uma fêmea deixa 6 partos, ela não desmamou nenhum leitão. Tem um custo da fêmea improdutiva também, né? Tem o custo da fêmea improdutiva. Então é muito importante pensar assim, bom, eu quero para cada fêmea, cada leitoa que eu cubro pela primeira vez, que na média me deixem 60 leitões durante a vida útil dela. Se for 70, melhor. Tá? Se for 50, vou conversar com a Amanda ou com a equipe técnica da Grosseries para me ajudar a entender o porquê e o que eu devo fazer. Tá? Piva, e como você enxerga dentro da granja? Qual que é a relevância que um gerente de granja ou que o produtor ele dá para esse indicador, como era no passado e como é hoje, por exemplo? Como que o produtor deve ficar atento com relação a esse indicador de taxa de retenção de fêmeas? E fala um pouquinho para a gente também sobre os principais fatores aí que influenciam nesse indicador. Bom, falando assim eu acho que nem todos veem a taxa de retenção da mesma forma. Alguns dão mais peso que outros. Tá? Não significa que quem dá menos peso e quem dá mais peso, um está certo ou está errado. Acho que talvez tenha suas razões. Tá? Uma fêmea que produz 35 leitões desmamados, a taxa de retenção, eu tenho certeza que ela é menor, ou seja, tem uma taxa de reposição maior do que uma granja que está produzindo 27, 28, porque a demanda da fêmea é muito maior. Tá? Então, tudo é... A resposta, digamos assim, a gente não pode tomar uma coisa assim, preto e branco, água e vinho. Tá? A gente tem que entender, sempre é importante analisar o todo. Tá? Então, o que é importante para ter uma taxa de retenção boa? Lógico, todos nós queremos reter o máximo de fêmeas. Levar todas as fêmeas a 6 partos talvez seja difícil e talvez dê para levar pelo menos 90% delas. Agora, vai ter um custo, que cada leitão que a fêmea está produzindo depois de um certo número de partos, a gente está perdendo a oportunidade do melhoramento genético, não somente de nascidos, mas também dos filhos na performance, na eficiência da creche da engorda, da fase de todo engorda. O sistema de produção, né? Todo o sistema de produção. E na parte frigorífica também. Então, o que é importante? Bom, digamos o seguinte, taxa de reposição faz parte do processo normal de uma granja, taxa de retenção faz parte do trabalho, a gente não pode se dar o luxo de descartar tudo. O caminhão de abate, eu sempre digo que não é a solução dos problemas de uma granja, muitas vezes tem que entender o que está acontecendo. Para a gente ter uma taxa de retenção melhor possível, lógico, primeiro a gente tem que partir com uma boa leitoa. Tá? Segundo, a gente tem que dar condições, principalmente de ambiência, de disponibilidade de água, de alimentação, manejo da condição corporal, tá? Todos os aspectos, parte sanitária, tá? Todos esses aspectos aí são importantes. Então, respeitar as coisas básicas do animal, dar os princípios básicos que é água, alimento e ambiência, é fundamental para a retenção. Tá? Agora, só isso? Não, tem algumas outras coisas. Política de descarte, tá? Os cuidados adicionais que a gente tem com a fêmea. Por exemplo, se eu não quero ajudar uma fêmea no parto, não vou querer pôr a mão porque eu tenho medo da infecção, tá? Então não vou fazer. Tá? É lógico, se dar o toque, como é falado, ou seja, representa um risco de infecção, representa, mas nem por isso que eu vou deixar uma fêmea, por exemplo, morrer ou não conseguir parir os leitões, porque eu não quero pôr a mão. Tá? Tem que saber fazer e fazer de forma consciente, né? Isso, tem seus critérios. Eu acho que hoje, ainda a indústria, ou seja, como negócio, as granjas têm mais nascido morto do que deveriam ter. Tá? Eu acho que hoje o nascido morto bom para a granja, que tem 24 horas gente na granja, deveria ficar abaixo dos 4%. Agora, se tem 7, se tem 6 e coisa assim,
4 e 6 não é muito diferente, mas é 50% a mais. Tá? Então, a atenção ao parto, a atenção à condição corporal, tá? A atenção aos cuidados assim, de medicação e intervenção, tá? Muitas vezes tomar a temperatura. São coisas básicas, mas que ajudam na taxa de retenção. Por exemplo, eu falei 2 ou 3 vezes aqui a parte água. Tá? É uma das coisas que em muitas granjas o pessoal deixa a desejar. Fica a desejar. Né? É negligenciado, não é analisado. Água não é somente ter a chupeta lá na frente, não é somente ter a taça lá na frente. A água tem que analisar sob o ponto de disponibilidade, qualidade, temperatura, tá? O animal, a porca, assim, não gosta de tomar água se ela for morna ou coisa desse tipo, tá? Então, todos esses aspectos, uma fêmea, ela não gosta, principalmente a fêmea de primeiro parto, tomar água se a água está saindo na forma de spray, com muita pressão, tá? Então, são coisas pequenas que têm um impacto na retenção. Certo. E, principalmente, a retenção de fêmeas jovens, tá? A fêmea que está parindo pela primeira vez, talvez ela precise mais atenção do que uma fêmea de terceiro ou quarto parto. Tá? Tá. Falando, Piva, uma fêmea de alto potencial genético, quais são os números que o produtor pode esperar com relação a esse indicador de taxa de retenção e a taxa de reposição? Olha, para uma granja altamente produtiva, eu não pensaria menos de 55%. Certo. Tá? Que, se a gente for pensar que hoje uma fêmea boa, ela está desmamando aí 30 e poucos leitões, se é uma granja boa hoje, 33, 34 leitões. Se a gente quiser no mínimo 60 leitões, essa fêmea vai levar menos de 2 anos. Tá? Que se fosse 2 anos seria 50% da taxa de reposição, por isso que eu digo, eu não pensaria menos de 55%. E você, qualquer um de nós, pode dizer assim, é muito alto. Sim, é alto, mas é a mesma coisa que um carro. Se a gente for usar ele mais intensivamente e no máximo do carro, esse carro vai precisar ser substituído com menos tempo de uso, com menos... tá? É a mesma coisa com uma fêmea. Tá? É lógico que eu, você, todos nós aqui queremos que uma fêmea fique o máximo de tempo possível. E a gente vê os méritos, os benefícios de ter uma fêmea assim. Mas ela também tem um custo que você não está adicionando o melhoramento genético. Ou seja, você não está ganhando aquele melhoramento genético feito durante aquele período daquela fêmea que está ficando de 8, 9 partos. Toda fêmea tem que ser descartada com 6 partos? Não, definitivamente que não. Tem fêmea que pode ir até mais para frente. Mas a gente tem que estar pensando também que o progresso genético dos filhos, ele vem via a introdução de uma nova fêmea. É um custo que às vezes é imperceptível, né? Que é imperceptível. E se a gente for analisar que cada ano que eu fico com uma fêmea a mais, eu estou produzindo um suíno 4 quilos, que me custa 4 quilos a mais de ração, talvez a gente tenha que dar uma pensada. Mas eu não estou aqui também para dizer que a gente tem que trabalhar com 65% da taxa de reposição. Talvez em algum momento até seja necessário. Tá? Estrategicamente. Estrategicamente, mas como média eu diria granjas altamente produtivas, pensar em menos de 50%, eu diria talvez a gente está pagando uma conta lá na frente no animal de engorda, na fase de frigorífico e na fase de crescimento de engorda. Ótimo, Piva. E para finalizar, Piva, as estratégias de descarte. O que você vê hoje das principais causas de descarte no mundo de uma forma geral, né? Você tem experiência em vários países. O que você enxerga hoje? Quais são as principais causas de descarte? Como que a equipe técnica e o produtor pode agir nessas causas, né? Nesses motivos de descarte, para melhorar a taxa de retenção dessa fêmea no plantel? Amanda, se for ver a nível das granjas americanas, não saberia dizer aqui do Brasil exatamente qual é a situação. Mas a causa número 1 de descarte de fêmeas nos Estados Unidos é fêmea machucada, fêmea lameness, tá? Seria considerado como machucada ou fêmea que tem dificuldade para levantar, para caminhar, principalmente estrutura locomotora. Isso. É lógico que aí depois vem uma série de outras complicações, de outros fatores, mas de longe a parte de
de fêmea machucada, de lesões de casco, lesões de perna, é um fator, o fator número 1. Tá? Depois vai dependendo da granja. Por exemplo, uma granja que tem PIRS é diferente de uma granja que não tem PIRS. Tá? O que vem em segundo. Mas no geral, o fator número 1 é a parte de fêmeas que por alguma razão se machuca ou começa a claudicar, ou tem infecção de casco, ou tem infecção de articulação, essas coisas como um todo, né? Que no todo é descrito aí como fêmea machucada, fêmea que claudica, ou fêmea que não se levanta muito bem. Infelizmente hoje no mercado, que é uma questão, uma dúvida, muitas granjas estão vivendo o problema de prolapsos, tá? Que é a segunda causa mais importante de descarte de perda de fêmeas. Tá? Tanto pode ser prolapso retal, como prolapso vaginal ou uterino. Tá? Mas, infelizmente, é uma coisa, até certo ponto dos últimos anos, tá? Que esse aspecto ele tem impactado na retenção de fêmeas. Tá? O que está causando isso? Tem uma série de hipóteses, tá? Mas nenhuma até hoje 100% consolidada, ou seja, é isso. Tá? Então, é um fator novo que saiu na suinocultura que tá? Um outro aspecto começa a ser aquela porca que começa a enfraquecer, mas esses dois fatores hoje, os principais. A parte da fêmea machucada é mais de 50% das fêmeas e os outros 20-25% nos Estados Unidos é por problema de prolapso, e isso é no geral. Prolapso não é de uma genética nem da outra, é da indústria, tá? E depois vem todas as outras possíveis causas. Certo. Você falou, Piva, a respeito da condição física, né, como a principal causa aí de descarte dessas fêmeas, né, principalmente a estrutura, né, do locomotor, e a correlação aí com os sistemas de gestação coletiva, né? Aqui no Brasil a gente tem desde o início do ano uma instrução normativa 113 que trata a respeito de algumas normas de bem-estar, e entre um desses pontos, né, é a questão da identificação do animal e da visualização diária daquele animal, das necessidades daquele animal. Como que isso é trabalhado hoje? Você acha que isso é um ponto relevante para minimizar esse fator de descarte da fêmea? Como que você vê hoje essa questão da avaliação dessas fêmeas, do cuidado, do tempo, na verdade, disponibilizado para uma avaliação individualizada dessa fêmea? Amanda, muito boa a sua consideração. Infelizmente no mercado americano, cada dia tem menos gente para trabalhar. Tá? E menos gente significa que menos coisas vão ser feitas no dia a dia. Tá? Então, a intervenção ou a identificação precoce e a intervenção precoce daquele animal que apresenta problema de casco, aquele animal que se apresenta machucado, aquele animal que brigou na mistura e por alguma razão saiu perdendo. Tá? A identificação precoce desse animal, ela é muito importante. Hoje, como regra, a gente diz o seguinte, que mais ou menos, independente se a gente faça uma seleção na cobertura, na hora de inseminar a fêmea, mais ou menos 4 a 5% das fêmeas, no momento, quando que não é cobre e solta, mas quando que é cobre e leva a fêmea aos 30, 35 dias para a baia, tá? Mais ou menos 4 a 5% das fêmeas, elas não têm condições para ir para a baia. Tá? E quando a gente leva elas, a tendência delas é ficar no caminho. Tá? Piorar. É piorar. Tá? Então, aquela fêmea que não recuperou a condição física, aquela fêmea que não se recuperou, porque aí você me pergunta, por que ela foi coberta então? Ou por que ela foi inseminada? Lógico que a gente não gostaria de inseminar, mas tem fêmea que a gente insemina ela que numa condição marginal, digamos. Tá? Não insemina 100% das fêmeas, condição corporal ideal, isso, aquilo, condição física ideal. Muitas vezes a gente cobre uma fêmea que a tendência a gente quer recuperar nos primeiros 35 dias de gestação. Ela não recupera. Tá? A fêmea deu um problema, deu outro, e então tem esse 4 ou 5% das fêmeas que não vai para a baia.
E depois disso, a gente tem que estar preparado que mais 4 ou 5% das fêmeas, elas vão ter que sair da baia e ir para um box ou para uma gaiola, tá? Individual, onde aquela fêmea começa a apanhar, ou mesmo muitas vezes aquela fêmea começa a bater na outra, tá? Esses animais têm que ser identificados. Se a gente não se preocupar com esses animais, a tendência é eles ficarem no caminho e talvez não chegar no parto, tá? Então, os cuidados para quem tem baia coletiva é colocar a fêmea certa, fazer o grupo certo e ser proativo e identificar aquele animal que muitas vezes ele deixa ser competitivo naquele grupo, tá? Lógico que isso depende muito da quantidade de animais por metro quadrado, ou quantos metros quadrados que está por animal, depende do sistema de alimentação, depende do sistema do tamanho da baia, tem uma série de fatos, como a baia é feita. Se a gente colocar a fêmea de primeiro, segundo, terceiro, independente de tamanho, coisa assim, vai ter mais fêmeas que elas vão ter que ser. Tem aquela fêmea no sistema de ISF que ela deixa de entrar na gaiola, desaprende. Tá? Então, o que o pessoal faz, ao invés de ficar insistindo com ela, pega e tira ela da baia e volta para a gaiola. É uma forma de levar ela até o final da gestação. E normalmente essas fêmeas, elas são descartadas depois que elas desmamam. Ninguém quer perder uma leitegada ou perder uma gestação de uma fêmea que foi coberta. Tá? Voltando àquela taxa de retenção, a terceira causa de descarte nos Estados Unidos, lógico, aí já entra a idade, que seria toda aquela fêmea que é descartada com mais de 5 partos. Isso falando em granja comercial. A nível de um rebanho núcleo multiplicador, a parte genética, ou seja, a produtividade, entra nessa jogada, é a parte índice do índice genético. Do índice genético, tá? Ela é mais importante do que a parte da idade. Voltando à questão dos descartes, Piva, então fica cada vez mais necessário a presença então de uma pessoa, né, de um funcionário dentro da granja para fazer a identificação, quanto mais precoce, melhor, dessa fêmea, né? Para a gente conseguir manejar, conseguir fazer uma boa administração aí da taxa de descarte. Né? Definitivamente, tá. Quanto mais cedo a fêmea for identificada e quanto mais cedo for a intervenção, ou medicar, ou remover ela da baia, ou dar uma condição diferenciada, maior a chance dessa fêmea. E uma boa parte delas recuperam. Tá? Agora, é lógico, quando que a gente vê granja que nem hoje, granja com 400 fêmeas por funcionário de 101, a gente sabe que não dá para esperar que muitas dessas coisas aí possam ser feitas no tempo de vida. Tá? Isso é um trabalho diário. Tá? E quando que a gente fala dessas granjas que o número de funcionários ele é bem aquém do número de matriz, ou seja, o número de matriz é muito maior do que o normal. Tá? Há poucos anos atrás se falava que 300 era o máximo, número de fêmeas por funcionário. Hoje tem muita empresa trabalhando com 400 fêmeas por funcionário, ou seja, se essa granja produziu 30 leitões desmamados por porca por ano, que talvez para muitos não pareça ser um número, mas uma granja de 7 mil fêmeas, produzindo 30 leitões, significa que cada funcionário está deixando aí basicamente 12 mil leitões. Ou seja, o impacto dele no ano é equivalente a desmamar 12 mil leitões. 12 mil leitões. Então, se o salário dele é $12, o salário por $2.000 por ano, que não é esse o salário, mas só para seria mais ou menos aí um custo de $1 por leitão desmamado. Tá? Muito bom, Piva. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, essa troca de experiência, troca de informações. E muito obrigada a você que nos assiste aqui no programa Chimarrão Informação. Até a próxima.